Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse Boa noite a vocês, sejam bem-vindos, Deus abençoe, que nessa noite você e eu possamos estar fazendo uma partilha bem gostosa aqui na presença de Deus. Peço já desculpa para os irmãos, que no sábado passado, neste horário, nós não estivemos online. Tivemos uma dificuldade técnica, mas resolvi. O entrevistador de hoje está trabalhando, graças a Deus, e ele não pôde estar presente. Mas a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho e contando aí a história nessa websérie, conhecendo o pastor Carlos, daí aqui é Hope Janine. E nós temos um trabalho aqui já há alguns anos, algo que foi Deus mesmo que suscitou no nosso coração para estar levando a palavra do Senhor. Então eu estou contando a história e contando como me tornei pastor. Este último ano que nós tivemos, antes de se tornar pastor, neste último ano, nós estivemos momentos assim bem difíceis, bem dificultosos. Esse último ano, há 2 anos atrás, passei por situações assim que, sabe aquela situação? Às vezes as pessoas elas não querem passar por luta e dificuldade. Mas com você eu pergunto, só passamos por luta e dificuldade? Só vemos o milagre numa luta e numa dificuldade. Ou seja, se você só sabe o valor da água quando você tiver aquela sede de colar a língua no céu da boca, certo? Aí você começa a dar valor à água. E às vezes falam de Deus de milagres, o Deus que caminha no deserto com você, que te auxilia, que te sustenta. É o Deus que me sustenta. Ele teve momentos, irmãos, que ele me sustentou realmente. Eu estava em necessidade e meu negócio, meu mistério era com ele, minha conversa era com ele. E ele me sustentou, como nos outros vídeos estão registrados, eu não vou novamente repetir, certo? Foi assim algo que Deus auxiliou, Deus atendeu o meu chamado, assim, uma necessidade, era necessidade mesmo, aí ele atendeu. Porque às vezes, irmãos, a gente pede coisas que não é necessidade, a gente tem o fito de satisfazer nosso próprio ego, nosso próprio desejo, e aí Deus não vai atender. Mas esse ano foi um ano difícil, uns 2 anos atrás, por exemplo, vocês têm uma ideia, eu tenho um congresso que eu participo em Foz do Iguaçu, quase todo ano, no mês de novembro. Voltando desse congresso, eu tinha uma van. Eu voltei todo travado, meus ombros, tudo travado. Aí eu fui fazer uma consulta. Quando eu vinha vindo embora, num período da estrada, eu não me lembro dessa estrada. Eu simplesmente apaguei. Eu passei por cima de um carro com essa van e
parei entre um poste e um semáforo. Graças a Deus, ninguém se feriu, só destruiu o carro do rapaz. Aí eu paguei o carro do rapaz, graças a Deus eu tinha como pagar, paguei. E depois desse período, eu entrei num período, eu tive neurite óptica. E quando você vai pesquisar sobre neurite óptica, fala de que é um dos sintomas de esclerose múltipla. E nesse período aí eu passei por tratamentos, eu perdi a visão alta e baixa desse olho e a central desse olho, fiquei praticamente com a visão monocular. E tudo isso mais, ainda perdi o emprego e assim tudo mais. Então, olhando assim, você fala assim, nossa, só aconteceu coisa ruim. Não, não aconteceu coisa ruim. Foi justamente nesse período que, com o acerto que eu recebi, nós construímos a igreja aqui, onde nós moramos. Eu construí a igreja com meu dinheiro, não usei dinheiro de ninguém mais, foi dinheiro meu dinheiro que Deus deu para que eu conseguisse. Porque eu pensei assim, a gente sempre viveu de aluguel, se nós não tivermos um emprego, ou menos eu livro o aluguel, né, do barracão, né? Então, só que graças a Deus, depois que eu trouxe a igreja para cá, no pátio da minha casa, o emprego abriu. Por causa do olho, que está com visão monocular, hoje eu estou como PCD. Ou seja, tenho uma vaga de emprego garantido, preenchendo cotas de uma empresa, perto de casa, não preciso pegar ônibus. Então, foram situações, passei situações difíceis? Passei. Só que se você me perguntar, e hoje? Cumpriu-se em mim aquela palavra que diz assim, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso dizer que tudo isso aconteceu porque Deus permitiu e Deus quis me levar a um caminho novo. Ainda no tempo de igreja católica, também um dos questionamentos que a gente tinha na época era sobre a questão dos padroeiros, né? Aí às vezes as pessoas não sabem o que significa, né, a palavra padroeiro. E a palavra padroeiro é pai e protetor. E foi justamente um desses motivos que, quando eu adotei a Deus, o Pai, como meu pai protetor, e não tinha outro a não ser Ele, foi onde a gente teve as lutas e as perseguições. Foram perseguições que nos levaram, aí teve as profecias, que eu seria pastor, eu fugi, não queria ser pastor, fui para outra igreja, a outra igreja cresceu, a 64 cresceu bastante na época, chegou quase a 200 membros, e foi aonde eu contei para vocês que o pastor, meu superior atual, me chamou para pastorear essa igreja. Aí eu fiz um propósito com Deus, que seria pastor só se eu fosse ordenado sem teologia, sem estudo. Mas na verdade era um meio de impedir que a obra acontecesse, mas não teve jeito, fui chamado e como eu aceitei, ele me ordenou. Depois eu fiz um propósito com Deus que me faltava um pouco de estudo, que se eu passasse nos estudos eu faria teologia. E hoje eu tenho a teologia, fiz lá na CVQ, né, da quadrangular, e hoje, graças a Deus, a gente é credenciado e não tem mais essas dificuldades do entendimento, certo? Mas eu quero estar aqui saudando aqui o Eduardo Almeida, paz do Senhor Jesus também contigo, irmão. Deus abençoe muito a tua vida. Deus abençoe a dona Nilda. Deus abençoe a Miriam. Deus abençoe você que vai estar assistindo aí no decorrer deste caminhar, esta live. Eu tenho para mim, queridos, que quando Deus tem um plano para você, não é que você vai virar as costas. Porque lembra daquela história de Jonas? A história de Jonas narrada na palavra do Senhor, conta que Deus deu uma ordem para ele e ele, ouvindo a ordem de Deus, partiu no sentido contrário. E ele partindo em sentido contrário, mesmo era vontade de Deus, a missão, tudo. Ele partindo em sentido contrário, ele pôs a perder o capitão do navio, aquele barco, e os próprios tripulantes daquele navio, por causa que ele não se conservou na presença do Senhor. Algumas promessas do Senhor funcionam assim. Deus cumpre, então não preciso fazer nada. Não. Você continua na tua fé, continua na tua igreja, continua na perseverança e aguardando. Se é promessa de Deus, se é profecia, no caminhar, no teu caminhar, isso vai acontecer naturalmente. Entende? Vai chegar um momento de acontecer. Agora, se não é de Deus, se foi uma
uma profetada, alguém iluminado, não sei porquê, com certeza você vai ver que não acontece. E também você vai ficar em paz. Mas você não precisa nem correr atrás em desespero, certo? E também não fazer como Jonas, pular fora e pegar sentido ao contrário, sabe? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vai contra a vontade de Deus, você se torna um peso para as pessoas que te rodeiam. Começa as coisas a decaírem muito, a perder paz, no caso lá do capitão, ele primeiro jogou mantimento, ficaram sem comida, a miséria. Enquanto isso, o Jonas estava lá no porão, escondidinho, lá embaixo. Foi onde ele foi encontrado e ele disse, foi eu que estava aí, entendeu? Eu que estava provocando isso, porque eles perceberam que aquilo havia uma força divina, né? E aí nós assumimos essa igreja aqui no Janine na Hope, depois de todo esse trabalho, como eu contei para vocês a história do diálogo com o padre e tudo mais, que nós somos afastados da Igreja Católica por crer só em Jesus Cristo, e dos motivos que nos levaram. Nós assumimos com 5 membros, hoje nós temos em torno de 60, 70 membros, mais ou menos. Agora com a pandemia reduziu um pouco, né? Porque tem muitas pessoas em área de risco, mas a gente tem visitado essa semana, inclusive estivemos visitando umas viúvas que elas não têm como vir receber a ceia aqui na igreja, então nós fomos servir a ceia na casa delas. Foi bênção, essa semana foi muito bênção da gente estar visitando esses irmãos, certo? É muito complicado, às vezes, quando as pessoas não entendem o trabalho do pastor. O trabalho do pastor é uma coisa interessante. O médico, por exemplo, ele não precisa agir com empatia. O psicólogo, assim, os profissionais, eles não precisam agir com empatia e se colocar no lugar das pessoas. Eles precisam conhecer o que eles estão fazendo e aplicar o conhecimento que eles têm para trazer a solução para essa pessoa. Mas eles não podem se envolver emocionalmente, porque se eles se envolverem emocionalmente, eles vão ficar prejudicados. Imagine você, um médico, né, que se envolve com um paciente e começa a amar como irmão e depois ele fica doente e morre. Então essa pessoa vai ficar com problemas sérios psicológicos na linha da emoção, ele vai ter problemas sérios. Agora um pastor, ele não pode, né? Porque o mandamento do Senhor é o amor, diz a palavra do Senhor, é nisto que conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Geralmente, chega uma pessoa na igreja, ela chega toda quebrada, chega toda estrupiada, toda cheia de pecado, toda situação imaginável, né? Toda situação de pecado que a pessoa tem. E aí o que a gente faz? E que é instruído os obreiros? A acolher essa pessoa, do jeito que ela está, sem julgamentos, sem olhar com ar de fariseu, né? Que a verdade é essa. Todos nós um dia entramos dentro da igreja nessa situação e fomos acolhidos. Deus nos abraçou através desses irmãos, através de pastores e líderes. E assim a gente recebeu o amor de Deus através dessas pessoas, através do conselho, da oração, muitas vezes através de jejum de outras pessoas por nós, de oração de outras pessoas por nós, pessoas que punham nas suas devoções diárias a nossa vida, a nossa situação. E hoje nós estamos aí em pé. Então muitas pessoas entram na igreja assim, toda dificultosa, todo cheio de problema. E o pastor ama essas pessoas. De verdade. Se existe pastores que não amam o seu rebanho, pode ser que existe. Graças a Deus, o nosso pastor, o nosso superior, ele demonstra muito interesse de saber se as pessoas estão bem, se está todo mundo com saúde, se não está passando necessidade. E também quando há um afastamento, ou quando ele também corre atrás para saber. E assim a gente também é. E quando as pessoas, às vezes, que são amadas, são acolhidas, vão embora, essa é a parte difícil do pastoreio, sabe? Porque depois que você cria vínculo, conhece a pessoa, cria amor pela pessoa, aí de repente, né, irmãos,
essa pessoa vai embora, não dá satisfação, não diz para onde foi, não diz que foi para outra igreja, nada, simplesmente some, desaparece. A gente tem por ingratidão isso, sabe? É uma atitude assim que causa uma grande tristeza. É por isso que tem pastores, irmãos, que chegam ao cúmulo da frustração, e teve casos que acho que vocês ficaram sabendo, de pastores que tiraram a própria vida, frustração. Embora a gente saiba que sabe que é isso mesmo. A gente vai ter essas situações. É difícil, porque é difícil quando você cria vínculo com alguém e acha que aquilo está sendo recíproco e de repente você percebe que era só da sua parte, não era da parte da pessoa. Entende? Então, a parte mais difícil de ser um pastor. A parte que tem mais dificuldade de ser um pastor. Onde você vai dormir pensando na pessoa, acorda na madrugada pensando na pessoa, ora pela pessoa, e de repente não se a pessoa vai falar mal de você, porque isso eu não corro atrás, não quero saber. Mas quando ela vai embora, ela simplesmente abandona, simplesmente vai embora. Então, você que pertence a uma igreja, honre os seus líderes, seja qual for a tua igreja, honre seus líderes. Observe se ele ama você de fato, se tem esse carinho, esse cuidado. Porque falam tanto mal de pessoas assim. Às vezes você quer tanto ter uma igreja, estar numa igreja onde existe a verdade, onde existe carinho, onde existe amor de verdade, sinceridade, onde o evangelho seja, sabe, o evangelho seja autêntico, né? Seja verdadeiro, seja, sabe, palavra de Deus mesmo, sem mistura. E de repente você está numa igreja assim. De repente, talvez não esteja. Mas se um dia você for sair dessa igreja, dê satisfação. Vai até o pastor, converse com o pastor. E se algum pastor assistir essa live, eu digo para você, pastor, quando você receber um membro, seja ético. Pergunte de onde você saiu. Saiu em paz, pediu a bênção, avisou o teu pastor. Porque é como um pai que tem seus filhos. Será que ele fica contente que o filho some e vai morar noutra, fazer parte de outra família, sem dar satisfação? É claro que não. Isso é amor. Porque tem um amor filial, né? Que é de filho para pai, fraternal, que é de irmãos, maternal, paternal, que é pai, que é mãe, e tem o amor ágape. E esse é um amor verdadeiro, que Deus, pelo seu Espírito Santo, coloca dentro do nosso coração para que a gente, como pastor, como líder religioso, possa realmente acolher essa pessoa. Porque, de fato, Jesus Cristo morreu, pagou o preço na cruz por amor. E o que nós estamos fazendo é apenas dando continuidade a essa obra. Nós não precisamos mais entregar o nosso corpo na cruz e ser crucificado por amor, certo? Porque ele já fez, é um fato consumado e é um fato único e nunca mais ele vai precisar vir morrer, para morrer de novo por cada um dos irmãos. Ele já fez isso. Agora é uma questão de eu e você acreditarmos nisso e aceitarmos isso. Então a igreja é assim, Deus constituiu, a Bíblia diz, uns para pastores, apóstolos, doutores, para o crescimento da igreja. E essas pessoas que estão realmente próximos do Senhor, que Deus é amor, elas começam a amar como Deus amou. Tem até uma música do Padre Zezinho que diz, amar como Jesus amou, não sei se você já escutou. Sonhar como Jesus sonhou, pensar o que Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria mais feliz. Essa é a verdade. Nós, como cristãos, igreja verdadeira não é aquela que tem milagres. O milagre é bonito, é maravilhoso, alegra os olhos, entusiasma até o coração. Mas o amor, ele afeta o nosso psicológico, transforma o nosso interior. O amor é algo grande. E o milagre funciona assim. Um dia Jesus disse que muitos vão dizer assim, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. E ele vai dizer, eu não te conheço. Mas lá não está escrito assim, que as pessoas vão dizer assim, eu amei no teu nome, eu amei as pessoas no teu nome, eu acolhi as pessoas no teu nome.
Não está escrito isso, está escrito dos milagres, de expulsar demônios, essas coisas. Então, o verdadeiro amor, irmãos, ele é sentimento, é uma manifestação de acolhimento, acolhendo a pessoa como ela é, sem discutir a sua forma de ver e sentir. E se tiver alguma coisa a ser esclarecida, é tudo dentro da palavra de Deus, não fora da palavra de Deus. Eu não tenho que ficar com achoísmo, com um evangelho diferente daquele que o Senhor Jesus já anunciou. Eu tenho que ficar com esse evangelho, o evangelho da verdade, que te leva à presença do Senhor. Sabe, queridos, é maravilhoso hoje poder dizer que nós somos, sabe, estamos na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, sabe? É maravilhoso, tá? Eu quero te abençoar nessa noite, agradecer por esse tempo que você esteve aqui. Eu quero colocar todas aquelas pessoas que têm orado uns pelos outros, que têm orado por mim, pela minha vida, e mais uma vez eu quero exortar você a agir com gratidão com todos aqueles que te falam a verdade, mesmo quando ela doer, porque essas pessoas querem a tua salvação. Essas pessoas querem a tua salvação. O bajulador, ele não quer a tua salvação. Aquele que fica dizendo que você está certo o tempo inteiro, esse não quer a tua salvação, porque só Deus está certo. No fundo, todos nós temos nossos erros, nossos pecados e precisamos nos acertar. Então eu quero abençoar muito a sua vida, abençoar você que teve situações por causa da pandemia, aflições da família. Quero abençoar todos aqueles que Deus tem colocado no nosso caminho, todos os membros da igreja, das igrejas em geral, e mais uma vez exortar e em nome de Jesus dizer, seja fiel ao seu pastor, ao seu líder, à sua igreja, não se ausente, não se afaste, se precisar se afastar, conversa com ele, se aconselha antes, não deixa os pensamentos. Você sabe que os nossos pensamentos às vezes são traíras, sabe? Eles ficam imaginando mil coisas, tá? Então seja esclarecido com o seu líder religioso. Essa semana Deus tinha suscitado essa verdade no meu coração e eu quero que você fique com essa verdade. Quero orar por você. Deus bendito e maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, por essas pessoas que estiveram conosco nessa live, Senhor, por esses momentos de meditação, por ter agido poderosamente em minha vida, Senhor, e de todas as situações difíceis, Tu ter tirado um motivo de Te glorificar, Senhor. Uma bênção, Senhor, que na Tua presença, de fato, não existe nada, Senhor, de fato errado, porque Tu estás no controle, Senhor. Quero te agradecer porque Tu sustenta a gente até quando a gente não vê, Senhor, quando a gente está dormindo, Senhor. Quero te agradecer por esses irmãos mais uma vez. Que a Tua bênção esteja na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus.